Olá, sejam muito bem-vindos ao PEP, Palestra Esporte Podcast, nossa jornada semanal de reflexões sobre desenvolvimento, comportamento e cidadania, a partir do compartilhamento de experiências práticas e acadêmicas dos universos do esporte, da gestão pública e da defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Está no ar o PEP, Palestra Esporte Podcast, com Luiz Villani. Olá pessoal, estamos de volta com a segunda temporada do nosso Palestra Esporte Podcast, o PEP. Desde já, informamos que teremos novidades no formato do nosso podcast e dos vídeos postados no YouTube. Se a proposta do nosso podcast é o desenvolvimento, então o formato do nosso programa, da nossa programação, do nosso conteúdo, também deve estar em constante avaliação, reflexão e mudança. Quem nos acompanha pelo YouTube agora terá uma experiência visual por meio de uma apresentação de slides paralela para acompanhar no nosso conteúdo de uma forma mais didática. Sinceramente esperamos construir com nossa audiência e apoiadores uma relação que proporcione aperfeiçoamento contínuo e uma dinâmica visual cada vez mais agradável. Neste primeiro episódio da segunda temporada, vamos falar então sobre a influência positiva do esporte no desenvolvimento da capacidade de liderança. Passar rapidamente pelo conceito de liderança, como aprendemos a ser um líder a partir do esporte e como isso nos acompanha ao longo da vida. Afinal, a ideia é mostrar como desenvolvemos a capacidade de liderança por meio do convívio no esporte. Eu sou o professor Luiz Villani e o acompanharei nessa jornada. Muito bem. Em nosso primeiro episódio da temporada, trataremos, portanto, do tema da minha dissertação de mestrado, a liderança no esporte. Não irei apresentar a minha dissertação, longe disso. A ideia do PEP é ser mais abrangente e possibilitar reflexões que possam ser aplicadas às distintas realidades de cada pessoa. Você já deve ter visto a associação de grandes treinadores esportivos a bons exemplos de liderança. Em grupos esportivos, a liderança é vivenciada em distintas situações, desde o treinador ao capitão de uma equipe, ou mesmo atletas que possuem carisma e respeito do grupo e que acabam por exercer influência sobre este grupo, promovendo situações positivas, mas também podem influenciar negativamente. Essa associação entre treinadores como modelo de liderança já ocorre há um bom tempo e em todo o mundo. Então vamos nos situar no ambiente esportivo para depois conceituarmos o que é liderança. Cito aqui um grupo de estudos do professor alemão Manfred Grosser, de 1989, que já dizia que superar obstáculos e vencer desafios faz parte do processo de treinamento e competições para um atleta em qualquer que seja a modalidade esportiva. Para que um atleta ou equipe possa alcançar resultados de sucesso nesse ambiente de intensa cobranças, cujos resultados devem ser alcançados em apenas dezenas de minutos, em algumas modalidades segundos ou frações de segundos, como o caso do tiro. Mas vamos nos ater agora aos esportes coletivos. Ou seja, para se tornar um grande vencedor que saiba tomar as melhores decisões em curtos períodos de tempos, são necessários às equipes uma série de pré-requisitos que constituirão a essência para a planificação, desenvolvimento e avaliação do processo de preparação para uma carreira esportiva vitoriosa.
Nesse processo, bons líderes são determinantes no desenvolvimento da carreira esportiva de um atleta. A carreira de um atleta bem gerenciada pode fazer toda a diferença, desde o ponto de vista da seleção, formação e desenvolvimento até para o gerenciamento do seu talento. Afinal, podemos até recorrer a um slogan de uma campanha publicitária, pois potência não é nada sem controle. Volto então a citar Grossi. No esporte de alto nível de rendimento, vários fatores de ordem técnica, tática, física e psicológica, bem como outros de natureza ambiental e social, podem influenciar o rendimento dos atletas. E assim é com a liderança. A cada dia, observamos, estudamos e comprovamos a importância e a diferença que um grande líder faz no esporte e na vida. Mas quando tratamos de recursos humanos do esporte, não falamos apenas do treinador, mas de toda a estrutura, desde a gestão do clube, passando pela comissão técnica, voluntários, staffs ou demais funcionários do clube, e também do cliente do esporte, ou seja, o torcedor ou espectador que consome aquela modalidade esportiva. Um grande líder no esporte saberá contagiar e influenciar todo esse ambiente positivamente. Um dos mais famosos pesquisadores dessa área, o indiano naturalizado canadense Pakianathan Sheladurai, que me acolheu com forte atenção e interesse o meu projeto de mestrado quando o contactei para solicitar autorização para utilizar um dos diversos questionários desenvolvidos e validados por seu grupo de pesquisa. Esse professor me pediu para chamá-lo então de Shela. Então, a partir de agora, passarei a citá-lo dessa maneira informal, como ele gosta de ser chamado, e você poderá identificar devidamente de quem se trata. Shela destaca que compreender a complexidade dos interesses, motivações, o que satisfaz cada um dos atores desse sistema, ou seja, a dinâmica da administração dos recursos humanos no esporte, é necessário para ser um gestor efetivo. Existem vários modelos de estudos sobre liderança, mas um deles, que vem das pesquisas do grupo de Paul Hersey e Kenneth Blanchard, o da liderança situacional, se mostrou efetivo nos mais diversos contextos organizacionais, como em empresas, nas famílias, na educação, em organizações militares, no esporte, dentre outros. Cito isso, pois voltarei a falar sobre liderança situacional e compreendo ser um modelo fundamental para o esporte, e por isso foi tema mais específico da minha dissertação no mestrado. Um líder deve saber transitar por diferentes estilos de liderança conforme o estágio de desenvolvimento ou maturidade que cada membro de uma equipe requer. Por exemplo, um jovem recém-lançado em um time profissional provavelmente irá requerer do treinador um maior direcionamento do trabalho. E aí você já deve ter perguntado, mas afinal, o que é liderança? A origem da palavra líder ou seu significado etimológico quer dizer guia, ou seja, liderança tem a ver com aquele que toma a frente e mostra o caminho a determinado grupo. Existem dezenas de definições de liderança, por isso eu costumo adotar as definições mais antigas, o que seria uma definição mais raiz, mais básica, o que com certeza deu origem às outras e às mais recentes definições. O conceito de liderança, que eu adoto basicamente, é a definição simples e objetiva de Jeffrey Barrow, de 1977, que diz que a liderança é o processo comportamental de influenciar indivíduos e grupos a alcançarem seus objetivos. É isso. O líder mostra o caminho para as pessoas alcançar os objetivos comuns, seja da equipe, do time, de uma empresa ou simplesmente de seu trabalho no dia a dia. E aqui destaco: há líderes que encontram caminhos mais difíceis e longos e líderes que encontram caminhos mais curtos e fáceis. Ambos são líderes efetivos, pois alcançam os resultados, mas os líderes que alcançam seus resultados de forma mais rápida e fácil são, portanto, líderes mais eficientes. Tanto no esporte quanto em qualquer outro setor, isso faz muita diferença. Alcançar os objetivos no esporte requer, então, lidar com a pressão de tempo. Como já disse, um jogo inicia e se encerra
em apenas dezenas de minutos. Quem consegue atingir os objetivos de forma mais rápida provavelmente terá mais condições de repetir o alcance dos objetivos e provavelmente será o vencedor das partidas. Saber lidar com a pressão de tempo e de resultados requer uma série de habilidades. E quando falamos de modalidades coletivas, então estamos falando de pressão da torcida, do clube, dos patrocinadores, da família. Afinal, ninguém quer decepcionar ninguém. E tudo isso ocorre, volto a dizer, em dezenas de minutos. Há esportes que envolvem muito mais que isso. Envolve bilhões em investimentos e a cobrança nesses casos é ainda maior. Você já deve estar se questionando. Ok, professor Villani, mas afinal como podemos aplicar o modelo do esporte em outras situações da vida, seja em situações profissionais ou pessoais? Já explico. Vários autores da área da liderança no esporte afirmam que os modelos de estudo aplicados ao esporte vieram da psicologia organizacional. Curioso a esse respeito, um pesquisador norte-americano, Rainer Martens, em 1987 afirmou, após ser questionado sobre inconsistências nos modelos de estudo da liderança no esporte, que se surpreendeu que, ao recorrer a analisar diversos estudos da psicologia organizacional, verificou justamente o contrário, que vários modelos, inspirados na produção do conhecimento aplicado ao mundo dos negócios nos Estados Unidos, muitas vezes eram frutos de observações sobre como os grandes treinadores esportivos lideravam seus atletas. Ou seja, havia uma certa consistência, ou o mundo dos negócios não os reproduziriam em seus modelos empresariais. Tenho vários exemplos concretos disso. Tive a feliz oportunidade de trabalhar, ainda que rapidamente, com o saudoso Bebeto de Freitas, um líder verdadeiramente transformador, que contagiava, que vibrava com cada pequena conquista do processo, um furacão por onde passou. E ainda vou relatar um pouco do que vi desses grandes líderes com os quais trabalhei, como o Bebeto, que representam grandes referências que tive. Conto isso em outros episódios aí pra frente, mas um outro exemplo específico está no livro do Kenneth Blanchard, em coautoria com um dos maiores treinadores, se não o maior treinador de futebol americano de todos os tempos, Don Shula. Estou com o livro aqui neste momento em minhas mãos. Você também pode ser um líder. Ele retrata desde o início algumas características de um treinador vencedor que são aplicadas a qualquer líder de sucesso. Blanchard observa e reflete o trabalho de Don Shula num imbatível Miami Dolphins. E não tenho dúvidas, pois, quando comparo diversos outros livros sobre treinadores ou escritos por treinadores esportivos, percebo logo traços e habilidades que são desenvolvidas principalmente pelo ambiente esportivo. Mas essas habilidades são construídas ao longo de uma carreira, que geralmente inicia-se na infância. A criança, o adolescente ou o jovem cresce e desenvolve essas habilidades no contexto da experiência esportiva. E esse aprendizado poderá ser usado por toda a vida. As lições nos marcam profundamente. Vou voltar e apresentar algumas situações desse livro no próximo episódio. Mas antes, preciso fazer um parênteses aqui para falar sobre uma teoria que pode explicar como se processa esse desenvolvimento. Podemos considerar o esporte como uma microsociedade, ou seja, uma sociedade em miniatura, e podemos descrever o local de treinamento e como o percebemos como um microsistema de desenvolvimento. E se levarmos em consideração os estudos do russo Yuri Bronfenbrenner sobre a ecologia do desenvolvimento humano, que apresenta uma teoria sobre como os diversos ambientes em que estamos inseridos, que são esses microsistemas, e em seu conjunto formam um sistema meio ou um mesossistema, que se influenciam e são influenciados por sistemas externos, os chamados exossistemas, como, por exemplo, o ambiente de trabalho dos nossos pais, que lá aprendem novas habilidades e interagem com novas pessoas. Muitas vezes, essa interação acaba por mudar algumas perspectivas de como eles enxergam o mundo, e os nossos pais levam essa visão, ainda que de forma inconsciente, para dentro da nossa casa.
As diversas relações entre os microsistemas e os exossistemas influenciam nosso desenvolvimento, tanto na perspectiva de um mesossistema ou de todo o conjunto, o macrosistema, que por sua vez são influenciados com novos contextos de cada momento em que vivemos e vivenciamos nossas experiências, ou seja, pelo tempo, o que Bronfenbrenner chamou de cronossistema. Ora, indiretamente, então, pessoas que nem temos contato direto podem ter influenciado o nosso comportamento e esse novo comportamento indiretamente passa a influenciar o desenvolvimento dentro da nossa casa. E isso terá inclusive efeitos nos grupos com os quais as pessoas convivem. É tipo o efeito borboleta. Você conhece? O bater asas de uma simples borboleta poderia influenciar o curso natural das coisas e assim talvez provocar um tufão do outro lado do mundo. Tem inclusive um filme básico sobre isso. Embora bem básico, eu gostei desse filme e já o passei diversas vezes em minhas aulas nas universidades por onde fui professor para refletirmos sobre os efeitos das pequenas ações e comportamentos em nosso destino. É tipo o De Volta para o Futuro, mas preso às alterações da vida por meio das consequências de momentos específicos. Aliás, se você não conhece o efeito borboleta, está baseado na famosa teoria do caos. Vou abordar sobre isso em um episódio específico do PEP mais para frente também, mas, por agora, basta compreender que essa teoria busca explicar sistemas complexos, ou seja, quando um sistema, um ambiente está altamente instável, turbulento, sem previsibilidade, é isso. Qualquer semelhança, inclusive, com a nossa sociedade contemporânea é mera coincidência. Sistemas complexos e instáveis necessitam de líderes que saibam lidar com a complexidade, com o imprevisto, com a necessidade de mudança, mudar a sua postura conforme a situação e, acima de tudo, respeitar as diferenças. Tentar se impor à turbulência sem considerar todos os atores que estão sendo impactados é gerar ainda mais instabilidade. E aí a coisa pode desandar de vez. E com essa visão, eu já mostro então a minha afeição à liderança situacional. Ou seja, existe uma rede de ambientes nos quais interagimos diretamente ou indiretamente que influencia nosso desenvolvimento. E o esporte é, sem dúvida, um ambiente em que os diversos comportamentos sociais são intensificados e aflorados desde em um treino como em um jogo. No esporte, as relações são aceleradas. Observamos tomadas de decisões brilhantes, mas também equivocadas. Decidimos de forma certa ou errada e tudo pode gerar consequências imediatas e levar a nossa equipe ao sucesso ou ao fracasso em um jogo. E são justamente essas lições que acabamos aprendendo e vivendo de forma intensa nas experiências no esporte que levaremos como habilidades para o resto da vida. Cito então uma experiência minha, na adolescência com 15 anos de idade. Em um jogo de uma semifinal de basquetebol nas Olimpíadas Escolares, eu jogava de pivô. Para quem não acompanha o esporte, é uma função que exige uma boa estatura para disputar as bolas que sobram no rebote das cestas na defesa e no ataque. No ataque, somos uma referência para se movimentar no garrafão para receber a bola geralmente de costas para a cesta, girar o corpo rapidamente para concluir em arremesso. Daí o nome pivô, que faz referência ao ato de girar. Eu sempre fui um dos mais altos da minha turma, mas parei de crescer em 1,86 m. Para o basquete, isso não é uma estatura para pivô, é muito baixo. Mas eu adorava também conduzir a bola, uma função de quem faz a armação das jogadas e que exige mais habilidade com a condução da bola, os dribles, etc. Eu tinha até uma habilidade razoável para isso também. Estávamos vencendo o jogo da semifinal das Olimpíadas Escolares, uma competição que contava com cerca de 8 equipes, um jogo bastante disputado, sexta a sexta, e um colega que era inclusive atleta federado, obviamente era o grande destaque da nossa equipe e o líder nessa modalidade. Pressionado por uma pressão na saída de bola, ele passou a bola para mim.
com a certeza de que eu iria segurar a bola e esperar o fim do jogo. Entretanto, ao pegar a bola e conduzir para o ataque, eu consegui realizar uma finta desconcertante no adversário e me deparei na linha de arremesso dos 3 pontos, sem qualquer marcação. Eu tinha um bom aproveitamento dos chutes da linha dos 3 pontos, mas quando eu estava sem marcação, e era o caso, inclusive, e no calor da empolgação, eu chutei, arremessei essa bola. Sabe aquela convicção do Charlie Brown, do Snoopy, que eu vou ser um vencedor, todos vão orgulhar de mim? Foi idêntico, mas ao invés de uma corrida, foi no basquete. A bola caprichosamente rebateu, girou dentro do aro e não entrou. Obviamente foi a pior decisão possível. Perdemos o rebote, pois quem deveria estar lá para brigar por ele era eu mesmo. E a nossa equipe vinha se deslocando para fazer a bola girar e segurar o tempo. Enfim, eu acabei armando o contra-ataque do adversário. Esse meu colega atleta federado, ao invés de tentar ajudar na marcação, foi para cima de mim impulsivamente gritando: "Nós vamos perder o jogo por sua culpa." Eu corri como um louco. Tive a sorte do adversário errar o contra-ataque e consegui pegar o rebote. E aí sim, segurei a bola nos segundos finais em segurança. Foi quase o fiasco do Charlie Brown. Foi por muito pouco. Eu também era atleta federado, mas de uma modalidade individual. Fui atleta de tênis de mesa, como salientei na apresentação do Pepe no pré-lançamento desse podcast. O tênis de mesa foi a minha modalidade onde eu treinei, onde eu me dediquei diretamente, e lá as minhas decisões geralmente afetavam apenas eu mesmo. Às vezes, mais um nos jogos de dupla ou mais 2 em jogos de equipe. Mas eu praticava absolutamente todas as modalidades que eu podia. Adorava esportes individuais, tive até uma experiência com o surf. Por incrível que possa parecer, um mineirinho surfista. Já sei, até que você pode estar pensando, mas professor Villani, hoje nós temos o mineirinho que foi campeão mundial de surf. Verdade, mas o nosso campeão, na realidade, é paulista. Só tem o apelido mesmo de mineirinho. Ok, vamos voltar ao assunto. Embora eu tenha muito orgulho de ter sido um surfista de férias, no dia a dia o basquetebol era a minha segunda opção. Sempre fui apaixonado pela modalidade e naquele dia o peso de uma decisão errada seria uma frustração imensurável. Tinha apenas 15 anos de idade e jamais esqueci desse dia. Sempre penso nisso quando estou sob pressão e preciso decidir algo em que afetará meu grupo de trabalho. Essa lição ficou para sempre. Não deixei de assumir responsabilidades em função disso, mas passei a entender que minhas decisões erradas podem ter consequências muito ruins para uma série de outras pessoas. Mas fora do ambiente esportivo, embora sob pressão, geralmente nós temos tempo para tomar decisões. E a história do Pato Donald, aquela de contar até 10 para esfriar a cabeça antes de estourar, geralmente é possível no ambiente de trabalho. O que no esporte é algo que nem sempre ou quase nunca dá para contar até 10 para decidir. Olha, gente, é um caso muito simples. E, a bem da verdade, uma história até mesmo comum. E é justamente isso que faz do esporte um meio importante de desenvolvimento de habilidades para a vida. No esporte, estamos cheios dessas histórias. Optei por citar uma experiência mais simples, boba, para muitos insignificante, dependendo do valor pessoal atribuído a ela. Porque, no meu caso, ela significou e significa muito ainda hoje. Pois ela sintetiza o que eu quero dizer, que as experiências evidenciam como somos cobrados, o que se espera de cada um de nós em um jogo, como nos saímos diante da pressão deste ou como cobramos nossos colegas ou liderados. Isso impacta em nossa formação. Na formação de cidadãos mais responsáveis, talvez mais inseguros ou mais seguros, mais irreverentes ou tímidos. Isso ajuda a moldar o nosso caráter, a enfrentar alguns de nossos fantasmas, como a timidez, mas se mal trabalhado, pode ressaltar ainda mais estes fantasmas. O fato é que muitos abandonam a prática da modalidade em função de desgastes como esses, de coisas bobas, evitáveis.
Isso não será bom para a formação de ninguém que poderia estar adquirindo resiliência e continuar em busca de seus objetivos. A soma de experiências como essas, que acontece cotidianamente no esporte, motiva ou desmotiva as pessoas, ou seja, algumas pessoas se motivam nessas situações, sendo elas negativas ou positivas. Para remetermos essas experiências à aprendizagem e desenvolvimento de habilidades como a persistência, a resiliência, temos que lançar mão da pedagogia, da psicologia, do planejamento, mas, sobretudo, das atitudes, como do respeito às diferenças, como eu venho insistindo no Palestra Esporte Podcast. Encorajar aqueles que falharam, ajudar a compreender nossos pontos fracos, mas também estimular a desenvolver estes. Isso nós temos que fazer para aproveitar dessas experiências, dessas oportunidades de desenvolvimento. Fazer com que o grupo se entenda como grupo e não que remeta o fracasso a um possível culpado. Isso se aplica também quando é o caso nas situações de sucesso. Reconhecer as individualidades é importante, obviamente, mas não podemos criar vilões e heróis sem reconhecer a importância do grupo em ambas as situações. Afinal, queremos que este seja um verdadeiro grupo, o que eu chamo de equipe. Quando vencemos, todos vencem. Quando perdemos, todos perdem. Os colegas devem aprender a dar o apoio. Isso não significa que não devam cobrar, que não devam chamar a atenção, pois temos que reconhecer nossos erros, nossos equívocos, mas precisamos nos reerguer também. Assim, todo o grupo se fortalece com as experiências como essas. Toda essa pressão em uma idade em que estamos em formação como seres humanos pode levar ao esgotamento, e quem é profissional da área deve saber também as consequências de suas cobranças e das pressões que envolvem o ambiente competitivo do esporte para crianças e jovens. Os chamados casos de abandono do esporte, como o dropout ou burnout, também hoje muito abordados na área da gestão e sempre foram temas explícitos no esporte, nós temos que pensar sobre eles porque perdemos centenas de milhares de talentos, pessoas em formação que desistem por falta de orientação. Um erro no início da carreira não quer dizer que o jovem não irá se recuperar, mas dependendo da forma como esse erro é tratado no ambiente onde esse jovem está inserido, da ausência de suporte pode significar sua última oportunidade. Sim, o esporte na escola, como nesse caso que citei, pode ajudar sobremaneira a evitar problemas no futuro das pessoas, na gestão, no cotidiano das relações sociais, na vida de cada um, em qualquer que seja o contexto social do futuro. Aqui não estou julgando o comportamento do meu colega de escola, até porque nem tínhamos noção sobre o que estou falando aqui hoje. E, inclusive, nesse ambiente era o mais natural a se fazer. Mas eu lembro da expressão de raiva no rosto dele. O quanto aquela experiência significava para ele e para o seu colega, no caso, eu. Depois de tudo, resolvemos a questão, que poderia ter colocado tudo a perder, inclusive a relação de amizade e de confiança, que no início do jogo existia. É complexo, como a vida é complexa. Portanto, temos que aproveitar essas experiências como oportunidades de desenvolvimento, como meio para lançar mão de ferramentas pedagógicas e psicológicas para proporcionar aprendizagem e desenvolvimento para toda a vida. Também lembro de momentos de glórias em que pude decidir um jogo ou de outros erros que cometi e que esses de fato comprometeram o resultado do meu time. Mas saber lidar com essas situações nos ajudam a criar resiliência, resistência, acreditar que é possível reparar os erros e buscar sempre se aprimorar. No meu caso, esses erros foram determinantes para aprender a lidar com a pressão. Depois conto do quanto eu era bravo, estupim curto, como se diz. Não sabia e não conseguia aceitar determinadas brincadeiras e eu apelava mesmo. Hoje, há quem diga que eu sou o rei da paciência. Quem diria? Não sou o rei da paciência. Meu corpo chega a tremer de raiva em algumas situações, minha voz chega a falhar. Mas minhas atitudes em função das experiências que tive, pois foram experiências devidamente refletidas, acabaram levando ao controle emocional. Passei a buscar
exercer o controle e segurar a onda para não piorar ou agravar uma situação, que em quase 100% das vezes é o mais prudente e necessário no momento. Não vou entrar aqui agora na inteligência emocional, embora isso tenha tudo a ver, pois também será tema de um futuro episódio. Enfim, as habilidades de liderança podem ser transferidas do esporte para a vida. Há dezenas de qualidades de um líder que o ambiente esportivo pode estimular o desenvolvimento. Posso citar rapidamente aqui a comunicação, a integridade, o comprometimento com o que se faz, com a equipe, com os objetivos traçados, a paciência, a lealdade, a confiança, a flexibilidade e a empatia. Mas tem muito mais. Martens, em 1987, traçou um modelo simples e objetivo para os componentes de uma liderança efetiva. Para se exercer efetivamente a liderança, há que se considerar as qualidades do líder, suas características de personalidade, todas essas que acabei de listar. Além do mais, temos que compreender os estilos de liderança e como o líder deve conhecer e transitar entre estes conforme a característica da tarefa, do seu grupo e as respectivas individualidades. Temos também os fatores circunstanciais ou situacionais, que se impõem pelo ambiente, por uma falha que proporciona um resultado inicialmente adverso e, por último, e não menos importante, a qualidade dos liderados, dos seus seguidores, pois dependendo da combinação de todos esses fatores, um líder deverá saber transitar entre os estilos, mudar atitudes e reagir com determinados seguidores, atletas, no nosso caso do esporte, conforme o que é necessário neste ambiente, naquele momento específico. Pois dependendo do momento, pode ser necessário uma atitude diferente. Continuaremos nos próximos episódios a abordar o tema liderança, pois é um vasto tema. Por hoje, a ideia era apresentar o conceito, refletir sobre como nossas experiências podem ser desenvolvidas a partir do esporte. Mas ainda temos muita coisa para falar sobre esse assunto, como, por exemplo, compreender como o líder se torna uma referência, compreender como iniciamos a exercer a liderança. Afinal, todos nós podemos ser líderes. Todos nós, possivelmente, já fomos desafiados a assumir esse papel. Como nos saímos é uma outra história, mas é possível desenvolver essas habilidades. Para isso, temos que saber qual o papel de grandes líderes. Aguardem nosso próximo episódio. Agradeço imensamente por sua atenção. Gostou do nosso conteúdo? Nos acompanhe então. Lançamos novos episódios semanalmente. Bora lá escutar e acompanhar nosso podcast. Estamos presentes também com um blog e um canal no YouTube, ambos denominados PEP, Palestra Esporte Podcast. Nos encontre também nas redes sociais, faça contatos, sugira temas para abordarmos aqui e vamos trocando ideia e nos apoiando sempre em prol do nosso constante e mútuo desenvolvimento. Um forte abraço e até o próximo episódio.